The theme of the title that we gave to the retreat is Be Who You Are. O título e o tema que nós demos a esse retiro é Seja Quem Você É. And I'm trying to remember what I meant by that title. E eu estou tentando me lembrar o que eu quis dizer com esse título. So if anybody has any ideas, please let me know. Se alguém de vocês tem alguma ideia, por favor, pode falar. When people ask me for the title of a retreat or a talk, maybe a year in advance, I often give a title, but then forget later why I suggested it. Quando alguém me pede para o título de um retiro, me pergunta qual vai ser o título de um retiro ou seminário com mais de um ano de antecedência, normalmente eu dou esse tema, esse título, mas depois eu tendo a esquecer o que eu queria com aquilo. But don't worry, I have something to say. Mas não se preocupem que eu tenho alguma coisa para dizer. And I do actually remember why I chose that, because it's a phrase that sounds very obvious. E eu me lembro sim por que eu escolhi esse título para esse retiro. É uma expressão que soa muito óbvia. Surely we can only be who we are. We can't be anybody else. É claro que a gente só pode ser quem a gente não pode ser ninguém mais. And yet, much of our suffering and most of our mistakes arise from the fact that we are not acting or performing in our true nature, in our true self. Mas, na verdade, acontece que muito do nosso sofrimento acaba acontecendo porque nós não agimos de acordo com o nosso verdadeiro eu. And of course, that's why we need to be reminded to be who we are. E é por isso que nós precisamos ser lembrados de ser quem nós somos. I'm going to break the rule of all translation moments and try to tell you a joke. Eu vou romper com a piada de uma regra, ou melhor, eu vou romper com uma das regras da tradução no mundo e vou começar essa minha palestra contando uma piada. But even if you don't get the joke, hopefully that will be funny anyway. Mesmo que vocês não entenderem a piada, eu espero que ela seja engraçada. There was an old people's home in England, and this very grand duchess came to visit the home, and she used to give it money from time to time. Havia um lar de idosos na Inglaterra e um dia chegou uma duquesa muito importante para visitar esse lar de idosos, porque ela de vez em quando doava dinheiro para esse local. So she would arrive and go and speak to the old people. Many of them, their minds were somewhere else. Ela chegava e conversava com as pessoas, alguns deles já estavam com a mente em outro lugar. And she sat down next to an old woman who was looking absent-mindedly out of the window. E ela se sentou ao lado de uma senhora que estava olhando para fora da janela com uma expressão muito distraída. And so she started to say some things to this old lady, but she didn't reply at all. Então ela começou a dizer algumas coisas para essa senhora, mas a senhora não respondeu nada. And the Duchess was a little offended by this reaction, so she said, "Do you know who I am?" A duquesa ficou um pouquinho ofendida por aquela atitude e perguntou para a senhora sabe quem eu sou? And the old lady looked at her and said, "No, dear, but if you ask the matron, she'll tell you." Ela falou, não, querida, eu não sei, mas se você perguntar para a madre, para a chefe do lar, ela vai te responder quem você é. So we all have a limited number of years to really discover who we are before we all sink into senility or the darkness of death.
Nós todos temos um certo número de anos na vida para descobrir quem nós somos, até que nós mergulhemos nas profundezas da senilidade ou da morte. So, time is very precious, and we must use it in the best possible way. Portanto, o tempo é precioso e nós devemos utilizá-lo da melhor maneira possível. And I think it's significant that there are this number of people who wish to spend these number of days together in meditation and in silence together. Eu acho que há um número significativo de pessoas que querem passar esse período da sua vida juntos, meditando em silêncio juntos. And I hope that these days will be a good way for us to understand who we are and how to be who we are. Eu acho que esses dias também serão ótimos para que nós também compreendamos quem nós somos e como ser quem nós somos. Aristotle said, "In all natural things there is something wonderful." Aristóteles disse: em todas as coisas naturais há algo de maravilhoso. And that is the starting point of the reflection I'd like to share with you these days. E esse é o ponto de partida da reflexão que eu gostaria de partilhar com vocês esses dias. There is something wonderful in everything that is natural. Há algo de maravilhoso em tudo que é natural. And beside that, I'd like to place another simple thought from the Christian tradition, from Clement of Alexandria in the 2nd century. E além deste pensamento, eu gostaria de falar de um outro pensamento da nossa tradição cristã, que vem de Clemente de Alexandria no século II. Who said that nothing that is not against nature is against Christ. E ele disse que nada daquilo que não é contra a natureza pode ser contra Cristo. And I think if we place these two thoughts together, we have a beautiful window into the meaning of our existence, and we are able to see it in the light of Christ. Eu acho que se nós colocarmos esses dois pensamentos lado a lado, nós formamos uma bela janela que podemos abrir para ver a nossa natureza sob a luz de Cristo. And if we could really take time to think about the meaning of those two statements, it would help us to untie many of the knots in our minds and in our emotions. E se nós conseguirmos, e se nós usarmos o nosso tempo, dedicarmos algum tempo para refletir sobre esses dois pensamentos, nós vamos ser capazes de desfazer vários nós que acontecem nas nossas emoções e na nossa natureza. But the problem is our capacity for attention, our capacity for really looking into nature, into the nature of things. Mas o problema é a nossa capacidade de atenção para olhar para as coisas, para a natureza das coisas. So let's try to explore what we mean, what these two statements mean. Vamos tentar explorar o que querem dizer essas duas afirmativas. What do we mean by nature and natural? O que queremos dizer com natural e natureza? What is the idea of the nature of something? Qual é a ideia da natureza de alguma coisa? The nature of a species of animal, for example, or human nature itself. Por exemplo, a natureza de uma espécie de animal ou a própria natureza humana.
or Buddha nature, ou a natureza do Buda, or the complex ideas of Christian theology about the human and divine natures within the one person of Jesus. ou então a ideia muito complexa dentro da teologia cristã das naturezas, tanto humana quanto divina, presentes em Cristo. I think we can usually tell intuitively if someone is acting and speaking naturally or if they are pretending. Eu acho que a gente consegue identificar, mais ou menos de forma intuitiva, se alguém está falando ou agindo naturalmente, com naturalidade. And intuitively, we know if we ourselves are acting naturally and therefore well, or if we are acting unnaturally and therefore we feel a little ashamed of ourselves. E acho que intuitivamente nós também podemos perceber quando é que nós estamos agindo naturalmente ou bem, ou quando nós agimos de forma não natural e daí nós acabamos nos sentindo com vergonha de nós mesmos. We use this word nature, natural, very broadly in all kinds of ways. Nós usamos as palavras natureza e natural de uma forma muito ampla em todos os tipos de acepção. But generally we assume that the natural is good and the unnatural is false. Mas normalmente nós presumimos que o natural é bom e o não natural é falso. And if we have been spending some time acting unnaturally, pretending to be something that we are really not, then we long to get back to a place where we can be ourselves. E se por acaso acontece de nós passarmos um período de tempo agindo de uma forma não natural, que nós sentimos ser errada, nós começamos a desejar muito voltar para um lugar onde nós podemos ser o nosso eu natural. And those of you who meditate every day will understand what that means. Aqueles de vocês que meditam todos os dias vão compreender o que isso quer dizer. Because in all human interaction, in the use of language, in the roles we perform in the world, we inevitably sacrifice something natural. Porque em todas as atividades humanas, no uso da linguagem e nos papéis que nós assumimos nos relacionamentos, nós sentimos que perdemos alguma coisa de natural. And these regular times of meditation every day allow us to reconnect to our true nature, to be who we are. We feel renewed and forgiven. E esses 2 períodos regulares de meditação, todos os dias, eles nos permitem ser como nós somos e agir regularmente, com regularidade, com naturalidade. E nós terminamos um período de meditação normalmente nos sentindo aliviados e perdoados. The Dalai Lama says that he attributes his temperament and his peace of mind to the fact that he tries to be the same whether he is on his own, with people who are close to him, or in the wide world in front of a global audience. He tries to be the same in all of those situations. O Dalai Lama atribui seu próprio caráter ao fato de que todos os dias ele tenta agir da mesma forma, igualzinho, estando sozinho, estando com as pessoas próximas a ele, ou estando diante de uma audiência, de um público global. Ele tenta agir da mesma forma e é isso que lhe dá paz de espírito. No, I think he would say that he tries to do this, but he doesn't necessarily succeed all the time. Acho que dá para dizermos que ele tenta fazer isso, mas não necessariamente é bem sucedido o tempo todo. But it can be
it can be an encouragement to us to realize that we can fulfill our role in the world, to do our duty, to do the work we have to do, and yet remain in touch with our true nature, our true self. Mas acho que isso nos incentiva a tentar desempenhar os papéis que nós temos no mundo, que nós temos que fazer, sendo fiéis ao nosso verdadeiro eu. Perhaps nature, the word nature, means the simple, irreducible essence of something. Talvez a palavra natureza queira dizer a essência mesma, simples e irredutível de alguma coisa. It is unadorned. Que não seja adornada. It's not decorated or dressed up. Ela não está decorada ou bem vestida. This is perhaps why many of the mystics use the image of nakedness to describe our relationship to God in deep prayer. Talvez por isso também alguns dos místicos da nossa igreja usem a imagem da nudez para falar sobre a nossa relação com Deus na nossa oração. And we can understand this image, I think, that we are naked before God, but we are unashamed and peaceful, like children with their parents. Eu acho que nós podemos entender essa metáfora, essa imagem, pensando em estar nus diante de Deus, mas não envergonhados, naturais, como as crianças pequenas ficam com os seus pais. So the nature of something is simply its true identity. Portanto, a natureza de alguma coisa é simplesmente a sua identidade verdadeira. Where the meaning and purpose of its existence can be experienced directly. Em que o significado e o propósito da sua existência podem ser experimentados diretamente. This is why the Christian mystics especially say that when we come to self-knowledge, when we are truly ourselves, then the mysteries of the universe are revealed to us. É por isso que especialmente os místicos cristãos nos dizem que quando nós chegamos ao autoconhecimento, quando nós podemos ver verdadeiramente quem nós somos, os mistérios do universo passam a ser revelados para nós. We can even say, as the mystics often do, that to discover our own true nature is to be in harmony with the nature of all things. Podemos até mesmo chegar a dizer, como os místicos também dizem, que descobrir a nossa verdadeira natureza é fazer parte da verdadeira natureza de todas as coisas. When we are being who we are, then we are in harmony with all that is human and non-human. Quando nós somos quem nós verdadeiramente somos, nós estamos em harmonia com tudo aquilo que é humano e mesmo não humano. And we are even in harmony with God. Estamos até mesmo em harmonia com Deus. And I think in the coming days, as we reflect upon our relationship to the natural world, to the environment, this idea is going to be deeply important to us. Eu acredito que nos próximos dias, quando começarmos a refletir sobre a nossa relação com a natureza e com o meio ambiente, isto vai ser profundamente importante para nós. Nature is the theme of these days of prayer and reflection that we are beginning. A natureza é o tema desses dias de oração e reflexão que nós estamos iniciando hoje. And with two great Brazilian theologians, we will be exploring, in dialogue with them, a spiritual understanding of our relationship to the natural world.
E com a ajuda de dois grandes teólogos brasileiros e refletindo junto com eles, nós vamos conseguir chegar a um entendimento mais verdadeiro do que é a nossa relação com a natureza, com o mundo natural. And it is, of course, a very old relationship, our relationship to the natural world. E, é claro, essa nossa relação com o mundo natural é uma relação muito antiga. But it's a relationship that is, at the moment, like a marriage in very serious trouble. Mas é uma relação que, neste exato momento, está como se fosse num casamento passando por uma grande crise. But we don't, unlike in human marriages, we don't have a second choice, a second chance. Mas, ao contrário do que acontece com os casamentos humanos, a gente não tem uma outra alternativa. If your marriage breaks down or ends through death, it's possible for you to find another partner for companion in life. Se o seu casamento termina por causa de uma separação ou através da morte, você pode encontrar uma outra pessoa para ser o seu companheiro de vida. But in our marriage of humanity to our natural world, unless we all get on a spaceship and go to some inhabitable planet in another galaxy, we don't have a second chance. Mas no nosso casamento com a natureza, com o mundo natural, a não ser que nós consigamos ir para o espaço e habitar um mundo inabitável, nós não vamos ter uma segunda chance. And after many decades of examining the outer reaches of space, we still have not found another place where we could survive as a species. E depois de muitas décadas investigando o espaço para tentar achar o espaço muito longínquo, até mesmo para achar um outro lugar, nós não conseguimos achar nenhum outro lugar em que seremos capazes de sobreviver como espécie. So we have to try to make this marriage work. Então a gente tem que tentar fazer esse casamento funcionar. And I have never been married, but I know many marriages which I would have predicted would have broken up, which graciously, thanks be to God, managed to be saved and to be remade as a happy union. Eu nunca fui casado, mas eu já vi vários casamentos na minha vida que eu previa que iriam acabar e que, graças a Deus e com muita graça, com muita elegância, acabaram se tornando novamente casamentos felizes, uniões felizes. And I think if we are to try to make this marriage work, then we have to sink much more deeply into our own human self-knowledge. We have to understand our human nature much more deeply. Mas eu acho que se nós realmente quisermos fazer esse nosso casamento funcionar, dar certo, nós precisamos entender muito melhor e com mais profundidade a nossa própria natureza humana. So how does our human nature relate to the natural world that we are part of? Como é que a nossa natureza humana se relaciona com o mundo natural do qual nós fazemos parte? A very old relationship Uma relação muito antiga, in which the human has been dominating the natural world from the beginning. em que os humanos têm dominado o mundo natural desde o início. It's only in the very recent past that this domination of the natural world has become so powerful and so dangerous.
É somente no passado mais recente que essa dominação da natureza sobre o humano é que se tornou muito mais poderosa e muito perigosa. If you are in a relationship where one partner is very dominant over the other, this is usually not the formula for a very happy or mature relationship. Se você se encontra numa relação em que um dos parceiros é muito dominador sobre o outro, não é a receita para uma relação feliz ou madura. Relationships, marriages, friendships are ideally based upon a principle of equality. As relações, as amizades, os casamentos são idealmente baseados no princípio da igualdade. So, does our nature as human beings share something with the natural world? A nossa natureza humana, então, compartilha alguma coisa na nossa relação com o mundo natural? And with the divine nature? E com a natureza divina? Where does faith, meditation, beauty, and culture fit into this relationship? Onde é que se encaixam nessa relação a fé, a meditação, a beleza e a cultura? So those are some of the questions I'll be reflecting on with you in these next few days. Estas são algumas questões sobre as quais eu vou refletir junto com vocês nos próximos dias. It is best to prepare for any time of serious reflection with a time of quiet, a time of retreat. É sempre muito bom se preparar para um período de reflexão séria com um tempo de quietude, um tempo de recolhimento. Retreat. It's a time that focuses on the inner journey and on our relationship to the silence of nature. Nesse período nós focamos a nossa jornada interior e a nossa relação com a natureza. Perhaps the real answer to all these questions is silence. Talvez a verdadeira resposta a todas essas questões seja o silêncio. But it's not an easy silence. Mas não é um silêncio fácil. It's not a silence of evasion or denial. Não é um silêncio da evasão ou da negação. It's not a silence where we run away from the difficulties in front of us. Não é aquele silêncio em que nós fugimos das dificuldades que estão à nossa frente. When things are most natural, they only speak themselves. Quando os temas são o mais naturais possível, eles apenas falam de si próprios. That means they are silent. Ou seja, eles são silenciosos. They are not talking about themselves. Eles não falam sobre si próprios. They are being what or who they are. Eles estão sendo o que ou quem eles verdadeiramente são. I'm going to just interrupt this flow of thought for a moment to ask you all to do something that is extremely difficult for people in our time and society to do. Eu vou interromper esse fluxo de pensamento para pedir para vocês fazerem uma coisa que é extremamente difícil para todos nós nesse mundo fazer. What I'm going to ask you to do is more difficult than asking you to give money. O que eu vou pedir para vocês fazerem é mais difícil do que pedir para vocês doarem dinheiro. It's more difficult than asking you to give time. É mais difícil ainda do que pedir para vocês darem do seu próprio tempo. I'm going to ask you to turn off your mobile phones. Eu vou pedir para vocês desligarem os celulares. So I'm going to wait for 30 seconds so that you can do this.
Eu vou esperar 30 segundos para que todos vocês consigam fazer isso. And I hope I'm going to see at least some people making an effort to do it. E eu espero ver pelo menos algumas pessoas fazendo esse esforço de desligar o celular. Sometimes people don't know how to turn off their mobile phones, so if you need any technical assistance, we can provide that. Algumas vezes as pessoas não sabem desligar o celular, mas se vocês precisarem de alguma ajuda técnica, algum auxílio, nós podemos providenciar isso para vocês. So, congratulations. Parabéns. Now, the next challenge is to keep your mobile phone off for the rest of the retreat. Agora, o próximo desafio é deixar o celular desligado até o fim do retiro. And very few of you will be able to do that, Pouquíssimos de vocês vão conseguir fazer isso, which is very sad, que é muito triste. because the world needs people who can turn off their mobile phones and keep them off for a couple of days. Porque o mundo precisa de gente que seja capaz de desligar o celular e deixar ele desligado por 2 dias. I was recently in the middle of the Amazon jungle, and when I came back to civilization, I was wondering what world-changing events had happened while I was away, and the answer was none. Eu passei alguns dias no meio da floresta amazônica e quando eu voltei para a civilização, eu me perguntava quantos eventos que mudaram o mundo aconteceram durante a minha ausência. E a resposta foi nenhum. So the world really needs people who know what silence means. O mundo, então, precisa de fato de pessoas que sabem o que quer dizer, o que significa o silêncio. And if you know, those of you we're all learning to meditate, we're all trying to be better meditators, and a very useful little tool to do that is to turn off your phone from time to time and keep it off. Se nós todos estamos aqui querendo ser meditantes melhores e meditar cada vez melhor, e um exercício muito bom para conseguir fazer isso é, de vez em quando, desligar o celular e deixar ele desligado por um tempo. So what I was saying is that when things are most natural, they simply speak themselves. O que eu estava dizendo, então, é que quando as coisas são naturais, o mais naturais possível, elas simplesmente falam de si próprias. They are silent, and yet they communicate fully who they are. Elas são silenciosas e ainda assim comunicam completamente quem elas são. So the first question I'd like to put before you to reflect on as we begin the retreat is, what is the nature of a retreat? Então, a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês refletirem nesse início de um retiro é: qual é a natureza de um retiro? First of all, it is about slowing down. Em primeiro lugar, quer dizer ir mais devagar. It's like changing from the fast lane of life into a slower lane. É como mudar de faixa quando nós estamos dirigindo, indo da faixa da velocidade, a faixa da esquerda, para a faixa da direita, que é a faixa mais lenta. And immediately we notice that our mental state changes. E nós imediatamente notamos que o nosso estado mental muda. We feel closer to the places that we are passing through. Nós nos sentimos mais próximos dos locais por onde nós passamos. And while we are alive, we are always passing through places. E enquanto nós vivemos, nós sempre estaremos passando por algum lugar.
Tomorrow morning, we begin the day with a contemplative walk in the inner yard. Amanhã de manhã nós vamos começar o nosso dia com uma caminhada contemplativa num dos jardins internos. And that is a very helpful, simple exercise to make us aware of this slowing down that takes place during a retreat. E essa é uma atividade excelente para nos tornar mais conscientes, nos conscientizar um pouco mais dessa diminuição da velocidade que acontece no retiro. And first, you will notice that your mind is running much faster than your feet are walking. Primeiro você vai notar que a sua mente corre muito mais rápido do que os seus pés andam. But gradually, you'll find that the momentum of the feet will harmonize with the momentum of the mind. Mas gradualmente, muito devagar, você descobre que aquele ritmo dos seus pés vai passando a harmonizar com aquele ritmo da sua mente. The faster we move, the less present we are. Quanto mais rápido nós nos movemos, menos presentes nós estamos. The more alienated we feel from what is around us. E mais alienados ou separados nós nos sentimos daquilo que nos rodeia. The more impatient we become. Mais impacientes nós nos tornamos. Think of the impatience of the developers who are cutting down the Amazon forest. Pensem na impaciência daqueles empreendedores que estão cortando, desmatando toda a Amazônia. As they sit to write their business plans, how impatient they are to make money quickly. Como eles ficam impacientes ao se sentar e ficar pensando na construção da sua indústria, da sua fábrica e como ganhar dinheiro, como ter lucro. Como eles ficam impacientes com isso. And think of the impatience of the large corporations and our banking system, which has brought about such a crisis and is threatening a real catastrophe. The impatience or the greed. Pensem na impaciência das grandes instituições financeiras ou do sistema bancário no mundo todo, cujo impacto está perigando nos trazer a uma catástrofe. Pensem na impaciência e na ganância dessas instituições. And it is easy for us to destroy nature or to steal from the poor. É muito fácil para If nós. we feel alienated from them, because we are, in our minds, moving so fast. É muito fácil para nós destruir a natureza ou roubar dinheiro dos pobres quando nós nos sentimos alienados, porque nós nos movemos muito rapidamente, passamos por cima disso. But slowing down is not a very contemporary thing to do. Mas ir mais devagar, reduzir o passo, não é uma coisa muito moderna, muito contemporânea para se fazer. Our cultural instinct is to speed things up. O nosso instinto cultural é apressar as coisas, aumentar a velocidade. And maybe slowing down is difficult for us because it reminds us of dying. Talvez reduzir o passo seja difícil para nós porque isso nos lembra da morte. We get scared as we become more still. Nós ficamos com medo ao ficarmos mais quietos. And some of us might even feel this resistance to slowing down in the first part of this retreat.
Portanto, vocês podem sentir até uma certa resistência em ir mais devagar no primeiro momento desse retiro. So, I would suggest that you ask, where does this fear come from? Eu sugiro que vocês se perguntem de onde vem este medo. What is its nature? Qual é a natureza dele? And why does Jesus so often tell his disciples not to be afraid? E por que Jesus fala aos seus discípulos com tanta frequência para não terem medo? Many of you in teaching meditation have perhaps encountered fellow Christians who seem very frightened of meditation. Muitos de vocês, ao ensinar a meditação, podem ter encontrado na sua caminhada alguns irmãos cristãos que têm muito medo da meditação. Where does this fear arise? De onde esse medo surge? So this is the first point I'd like to make about the nature of a retreat, slowing down. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a natureza de um retiro, que é reduzir o passo. And I have 9 other very interesting points. E eu tenho outros 9 pontos muito interessantes. But watching you from where I'm sitting, I can see a distinct change in your body language. Mas observando vocês daqui de onde eu estou sentado, eu posso ver muito bem a linguagem corporal de vocês, que está pouco diferente. At the beginning, you were, those of you who were yawning, were hiding it like that. I'm sorry? Yawning. But after, at the beginning, They were putting their mouth over their hand over their mouth. No começo da minha fala, vocês que estavam bocejando, estavam tentando esconder isso assim, com a mão, o bocejo. And but now you're just yawning. Mas agora vocês estão bocejando e só. So I won't torture you anymore. Então eu vou parar de torturá-los. So, but let's take a little time. If you are very tired and you want to go to bed, then you have a special exemption. You can go to bed. Se vocês estão muito cansados e querem ir dormir, eu vou dar uma permissão especial para vocês. Vocês podem ir para a cama. So we'll just take a minute. If anybody wants to leave and go to bed now, they can. And otherwise, we'll take a 20-minute period of meditation. And I'll give a short introduction to the meditation. Many of you are very familiar, of course, and have actually built your lives in this practice, but some of you might be new to it. Se vocês quiserem, então, sair e dormir, tudo bem. Mas se ficarem aqui, agora nós vamos fazer 20 minutos de meditação. E eu vou dar uma introdução muito breve sobre a meditação. Claro que muitos de vocês já ouviram isso, estão muito familiarizados com essas instruções e estão construindo mesmo a vida de vocês sobre a meditação, mas alguns daqui são novos nisso. Just before we move into the meditation, let me remind you of the importance of silence during the retreat. Antes de nós iniciarmos a meditação, deixa eu lembrar vocês da importância de fazer retiro fazer silêncio durante esse retiro. This is a rare opportunity for people in our modern world to spend a time of serious contemplative silence together. Essa é uma oportunidade muito rara no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, para que as pessoas tenham um momento contemplativo, sério e de silêncio. And I would urge you to take full advantage of this opportunity and also to respect others, our brothers and sisters here, who wish to remain in a silent environment. Então eu conclamo vocês mesmo a aproveitarem esse momento de silêncio e também de respeitar os outros que estão aqui presentes e que querem aproveitar essa oportunidade de ter um ambiente mais silencioso possível.
But this is something that depends entirely upon your own personal choice and sense of responsibility. Mas isso depende completamente da sua própria escolha, da escolha de vocês e da sua atitude, da sua postura pessoal. But it is very wonderful to discover how being silent together can create a very deep and wonderful intimacy. Mas é realmente maravilhoso descobrir como o silêncio em grupo pode criar uma intimidade muito profunda. So after the meditation, we will enter into what the monastic tradition calls the summum silentium, the great silence. Depois da meditação, então, nós vamos entrar naquilo que a vida monástica chama de summum silentium, o grande silêncio. But in order to enter into this great silence of God, we have to practice a little silence. Mas para podermos entrar nesse grande silêncio de Deus, nós precisamos praticar um silêncio menorzinho. And this is the silence of restraining our speech. E este é o silêncio de não falar. And that's difficult for many of us to do because it seems unnatural, or it seems discourteous. E isso é muito difícil para nós fazer, porque nos parece não natural e até um pouco de falta de educação. But trust the nature of silence. Mas confiem na natureza do silêncio. And trust the fact that everybody here is open to this experience of silence. E também confie no fato de que todos aqui estão abertos a essa grande experiência do silêncio. So, at times you may need to exercise a little bit of extra self-discipline in not whispering or speaking unnecessarily. Vai haver momentos em que vocês vão precisar exercitar essa disciplina de não cochichar uns com os outros ou não falar desnecessariamente. And I think you'll find if you practice this little silence, it will be much easier to enter into the greater silence of the Spirit in our hearts. Eu acredito que se vocês praticarem esse pequeno silêncio, vocês vão achar muito mais fácil entrar no grande silêncio de Deus. So let's look now at the practice of meditation. Vamos agora falar sobre a prática da meditação. John Main said that meditation is as natural to the spirit as breathing is to the body. John Main dizia que a meditação é tão natural para o espírito quanto a respiração é para o corpo. So meditation is not difficult. Então a meditação não é difícil. Or let's say it's not complex. Ou, em outras palavras, não é complexa. It is simple. É simples. We don't have to master any difficult ideas or difficult techniques. Nós não temos que nos especializar em nenhuma técnica difícil, nem dominar ideias complicadas. We have simply to be who we are. Temos simplesmente que ser quem nós somos. And we do this by moving the center of our consciousness, our center of our attention, from our thoughts to the silence of our hearts. E nós fazemos isso mudando o centro da nossa atenção dos nossos pensamentos para o silêncio do nosso coração. In meditation, we practice a form of prayer that the early monks called pure prayer,
Na meditação, nós praticamos um tipo de oração que os primeiros monges chamavam de oração pura. And they said in this prayer, we lay aside our thoughts. E eles diziam que nessa forma de oração nós deixamos de lado os pensamentos. And they mean all thoughts. E com isso eles queriam indicar todos os pensamentos. Good thoughts, intelligent thoughts, beautiful thoughts, thoughts about God. Bons pensamentos, pensamentos inteligentes, belos, pensamentos sobre Deus. In meditation, we are not thinking about God, or speaking to God, or asking God for anything. Na meditação, nós não pensamos em Deus, não falamos com Deus ou nem pedimos nada para Ele. Those are valid forms of prayer, of course, É claro que todas essas formas de oração são válidas, but they all involve some kind of imaginative role play between us and God. mas todas elas envolvem um certo desempenhar de papéis entre nós mesmos e Deus. But if we lay aside those thoughts, then we are naked before God. Mas se deixamos esses pensamentos de lado, nós nos desnudamos diante de Deus. It's as if all our thoughts and our words are kind of the clothes that we wear. É como se os nossos pensamentos e palavras fossem como as roupas que nós vestimos. And in meditation, we take them off so that we can be simply naked in the presence of the God who loves us. E na meditação, então, nós simplesmente tiramos todas essas roupas para que possamos ficar nus diante do Deus que nos ama. And we are not ashamed to be naked in the presence of God. E não temos vergonha de estar nus na presença de Deus. So, how do we let go of our thoughts and our words and our imagination? Como é que nós abandonamos aos nossos pensamentos, palavras e imaginação? Not by thinking about it, Não pensando nisso, not by fighting our thoughts, também não lutando contra os nossos pensamentos, but we follow a very simple discipline, a very simple method, which has been passed down through the Christian tradition from the beginning. mas nós seguimos um método muito simples que tem sido passado de geração em geração desde o início da tradição cristã. We take a single word or a short phrase and repeat this word or mantra continuously in our mind and heart during the time of the meditation. Nós tomamos uma única palavra ou uma expressão curta e repetimos esta palavra ou mantra ao longo de todo o período de meditação. So we give our full attention to the word, we listen to the word as we say it. Nós damos a nossa atenção plena para a palavra e escutamos a palavra ao enunciá-la. And it is by this act of attention, which is also an act of faith, in the saying of the word, that we are able to let go of our thoughts. E é nesse ato de atenção, que é também um ato de fé, é que nós damos à palavra, que nós deixamos de lado os nossos pensamentos. Choosing the word is important because you want to stay with the same word all the way through the meditation, from the beginning to the end, and from day to day. Escolher a palavra é importante porque você deve permanecer com a mesma palavra do começo ao final do período de meditação e, na verdade, usar a mesma palavra de um dia para outro. You could, for example, take the name Jesus, a very ancient Christian mantra, or the word Abba, a word that Jesus made sacred. Vocês podem, por exemplo, tomar a palavra Jesus, que é um mantra cristão muito antigo, ou a palavra Abba, que é a palavra tornada santa por Jesus, sagrada. The word that I would
personally recommend, though, is the word Maranatha. Porém, a palavra que eu recomendo pessoalmente é a palavra Maranata. It is the oldest Christian prayer. It means, "Come, Lord," and it's in Aramaic, the language that Jesus spoke. É a oração cristã mais antiga e significa "Vem, Senhor", e é falada em aramaico, que é a língua usada por Jesus. And if you choose this word and stay with the same word, say it as 4 syllables, Ma-ra-na-ta. Se você escolher essa palavra e ficar com ela, diga a palavra como 4 sílabas separadas. Ma-ra-na-ta. Don't visualize the word as you say it, but listen to it as a sound, gently and faithfully. Não visualize a palavra ao dizê-la, mas escute-a como um som, suavemente e fielmente. If you're very good at meditation, you can say the mantra for 2 seconds before you're interrupted by your thoughts. Se você for excelente na prática de meditação, você vai conseguir dizer essa palavra por 2 segundos antes que os seus pensamentos te interrompam. But don't evaluate yourself or your progress. Mas não avalie a si mesmo nem o seu próprio progresso. Evaluation is what the ego does. A avaliação quem faz é o ego. And in meditation we are transcending the ego consciousness altogether. E na meditação nós transcendemos o nosso ego, a consciência do nosso ego. So if you feel, I'm not very good at this, this is a bad meditation, ignore that thought as another distraction. Então, se você achar que você não é muito bom nisso ou que essa meditação sua está saindo ruim, ignore esse pensamento como sendo uma outra distração. Now, your posture is important because it helps you to be alert, and meditation requires an alertness of mind and body. So take a moment to sit upright with your back straight in a comfortable position. A postura é importante porque a postura ajuda a sua mente e o seu corpo a estarem alertas durante a meditação. Portanto, por alguns momentos, ajeite-se bem, sente-se confortavelmente com as costas eretas. Put your feet flat on the ground and your hands on your lap or on your knees. Coloque os pés no chão, os 2 pés no chão e as mãos no colo ou sobre os joelhos. Relax your shoulders. Relax the muscles of your face. Relaxe os ombros e os músculos da sua face. Close your eyes lightly. Feche os olhos levemente. And then silently, in your mind, in your heart, begin to say your word. E silenciosamente, na sua mente e coração, comece a dizer a sua palavra. And as you say your word, listen to it. Ao dizer a sua palavra, escute-a. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. As thoughts come, if they capture your attention, as soon as you realize, just let go of the thought and return to your word. Se um pensamento vier até você, assim que você se der conta de que está se distraindo, volte para a sua palavra. And now let us end with these words from the letters of St. Paul. Vamos encerrar com estas palavras das cartas de São Paulo. With this in mind, I kneel in prayer to the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. We'll make it a shorter one now.
This is from the Gospel of Luke. They asked him, "When will the kingdom of God come?" Do Evangelho de Lucas, lhe perguntaram quando virá o reino de Deus. And he replied, "You cannot tell by observation when the kingdom of God will come." E ele respondeu: não se pode dizer pela observação quando virá o reino de Deus. You cannot say, "Look, here it is," or "There it is," Não se pode dizer, veja, está aqui ou está lá. because in fact, the kingdom of God is within you. Porque, na verdade, o reino de Deus já está entre vós. The kingdom of God is among you. O reino de Deus está entre vós. So as we enter into the silence of this retreat, let us ask God's blessing on the good intention that has brought us here. Ao terminar esse primeiro dia e iniciar esse retiro, vamos pedir que Deus abençoe todas as nossas boas intenções que nos trouxeram até aqui. May we trust the gentle guidance of the Spirit through these days. Que possamos confiar na direção do Espírito que nos dirigirá por esses dias. As we come to know more deeply who we are, Que possamos aprender com mais profundidade quem nós somos and what is the work that God gives us to do. e qual é o trabalho que Deus nos dá para fazer.